Há momentos em que a batalha mais difícil que uma pessoa enfrenta não está do lado de fora, mas dentro da própria mente. É quando os pensamentos começam a se repetir com força, como ecos que não se calam, trazendo preocupações que crescem sem explicação, medos que surgem sem motivo visível e cenários negativos que a razão não consegue controlar. O coração acelera mesmo em silêncio. O corpo reage como se estivesse em perigo, embora nada ao redor represente ameaça. A pessoa tenta se acalmar, mas a ansiedade se comporta como uma tempestade que se forma rapidamente, encobre tudo e impede que a luz seja vista. Esse é o momento em que a alma percebe que há algo mais profundo agindo, porque nenhum pensamento deveria ter tanto poder de paralisar. É justamente aí que o céu intervém. Quando a mente se torna um território atacado, Deus envia aquele que foi criado para enfrentar aquilo que o ser humano não consegue combater sozinho. São Miguel Arcanjo não é apenas o guerreiro das batalhas externas. Ele é também o defensor do interior humano, aquele que se coloca entre a alma e aquilo que tenta destruí-la a partir de dentro. Quando o medo cresce, ele ergue o escudo. Quando os pensamentos se tornam pesados demais, ele se aproxima com luz. Quando a pessoa sente que vai perder o controle, é ele quem sustenta a alma para que ela não desmorone. São Miguel intervém, porque Deus vê o que ninguém vê. Ele vê a batalha espiritual que tenta silenciosamente aprisionar a mente. Ele vê as sementes de dúvida, de medo e de confusão que são lançadas no momento de fragilidade. Ele vê a tentativa do inimigo de transformar pensamentos em prisões. E quando essa batalha começa, Deus envia imediatamente o arcanjo que pisa sobre as trevas desde o princípio, para proteger aquilo que é mais vulnerável no ser humano: a mente, onde tudo começa. Este vídeo é para você que sente que está vivendo exatamente isso. Para você que tenta ser forte, mas que luta diariamente contra pensamentos que te puxam para baixo. Para você que se sente cansado antes mesmo de começar o dia, porque sua mente já acorda em guerra. Para você que não entende por que teme tanto, por que pensa tanto, por que se preocupa tanto. Deus sabe, Deus vê, e Deus responde enviando São Miguel para te proteger com o escudo que nenhum ataque consegue atravessar. Hoje, enquanto você ouvir esta mensagem, algo começará a mudar dentro de você. Porque a luz que São Miguel traz não apenas interrompe o medo, mas revela o quanto você é guardado. O escudo do arcanjo não é símbolo, é realidade espiritual. Ele se posiciona ao seu lado para bloquear cada pensamento destrutivo, cada sugestão negativa, cada inquietação que tenta se enraizar. Ele é a presença que fica entre você e aquilo que tenta roubar sua paz. E é por isso que este é o momento perfeito para você permitir que o céu intervenha. A partir daqui, você será conduzido por uma jornada espiritual profunda, onde cada palavra se tornará instrumento de cura e cada insight abrirá porta para a libertação. O que antes parecia uma batalha perdida se tornará testemunho da vitória de Deus dentro de você. A origem oculta do medo, o eco espiritual por trás dos pensamentos negativos. O medo raramente nasce do presente. Ele surge como um sussurro que parece ter vindo de longe, como uma sensação que não encontra explicação no agora, como um peso que se instala no peito sem motivo visível. Muitas vezes, a pessoa tenta identificar a causa, mas não encontra. Nada aconteceu, nada mudou. Nada justificaria o aperto, a insegurança, a confusão mental. E ainda assim, o medo está lá, insistente, repetitivo, sólido como uma sombra. É nesse ponto que se torna necessário compreender.
que o medo não é apenas uma emoção, é um eco espiritual. Algo que reverbera de experiências antigas, portas abertas no coração, fragilidades internas ou até mesmo ataques silenciosos que tentam atingir a mente justamente no momento em que ela está mais vulnerável. O inimigo raramente age no visível. Ele prefere atuar na interpretação das coisas, na maneira como a mente percebe a realidade, na forma como os pensamentos se organizam. Ele não cria fatos, ele distorce percepções. Ele não provoca acontecimentos, ele intensifica inseguranças. E é por isso que muitos medos parecem maiores do que a vida real, porque não são formados por situações concretas, mas por ecos que reverberam dentro da alma. Ecos de palavras duras que alguém ouviu no passado. Ecos de fracassos que feriram a autoestima. Ecos de rejeições que deixaram marcas profundas. Ecos de preocupações que foram guardadas em silêncio até se tornarem tormento. Esses ecos espirituais não surgem no momento em que o medo aparece. Eles estavam adormecidos, escondidos, esperando uma brecha emocional para se manifestar. E quando a pessoa se sente cansada, sobrecarregada, distraída ou enfraquecida, o inimigo usa justamente essa brecha para amplificar esses ecos e transformá-los em pensamentos negativos repetitivos. Ele sabe que, se conseguir tocar a mente, consegue tocar o coração. E se tocar o coração, enfraquece a alma. O ataque nunca é direto. É sempre sutil, gradual, psicológico e profundamente espiritual. É por isso que pensamentos negativos não podem ser tratados apenas como falhas emocionais ou fragilidades humanas. Eles precisam ser compreendidos como sinais de guerra espiritual silenciosa. A mente humana é território sagrado. É nela que Deus fala. É nela que a graça inspira. É nela que o Espírito Santo acende esperança, força e sabedoria. Por isso, ela é também o alvo mais desejado pelo inimigo, que tenta corromper esse espaço plantando medo, dúvida, confusão, insegurança e pensamentos repetitivos que drenam energia e fé. Mas aqui entra a grande verdade. Nenhum desses ecos tem autoridade sobre a alma quando ela é protegida por Deus. Nenhum deles tem poder quando a luz divina é chamada. Nenhum deles se sustenta quando São Miguel levanta o escudo para interceptar o ataque. O arcanjo foi criado para silenciar os ecos da mentira e revelar a verdade que devolve paz. Ele sabe distinguir o que vem de Deus do que vem da escuridão. Ele sabe identificar a origem de cada pensamento que tenta se infiltrar na mente humana. Ele sabe proteger a identidade espiritual da pessoa para que ela não seja definida por medos que nunca foram dela. Quando você invoca São Miguel, ele entra nessa dimensão invisível onde nascem os pensamentos. Ele ilumina os lugares internos onde o medo se esconde. Ele expõe as raízes espirituais das preocupações que pareciam inexplicáveis. Ele corta com sua espada as ligações espirituais que alimentam a ansiedade. Ele ergue o escudo para impedir que esses ecos se transformem em crenças. Ele protege a mente para que ela não absorva como verdade aquilo que é apenas sombra. A partir deste ponto, você começará a compreender que seus medos não são sinais de fraqueza espiritual, mas de sensibilidade espiritual. Se o ataque veio, é porque há luz dentro de você. Se o medo se intensificou, é porque sua alma tem valor. Se os pensamentos negativos começaram a surgir, é porque o inimigo reconhece que sua mente é terreno fértil para grandes obras de Deus. Por isso, São Miguel se aproxima. Ele não se aproxima de quem já está perdido. Ele se aproxima de quem Deus quer levantar. Agora que você entende de onde vêm os medos, está preparado para o próximo passo.
Ver como São Miguel desce para interromper a tempestade dentro da alma. A descida de São Miguel, o escudo que interrompe a tempestade dentro da alma. Há uma dimensão profundamente espiritual que se revela no exato momento em que a mente humana começa a perder a clareza. É quando a pessoa percebe que sua própria cabeça se tornou um território tomado por pensamentos sombrios, preocupações repetitivas, imagens de cenários que nunca aconteceram, previsões de fracasso que não possuem base real. A mente, que deveria ser lugar de discernimento, luz e sabedoria, começa a agir como um espelho distorcido que reflete tudo de forma exagerada, ampliada e assustadora. É nesse momento que Deus envia aquele que, desde o princípio, foi constituído como defensor das almas, São Miguel Arcanjo. A descida de São Miguel não acontece como uma visão espetacular, mas como uma intervenção silenciosa e profunda no interior da mente humana. Quando o arcanjo se aproxima, ele não entra para combater inimigos exteriores. Ele entra para enfrentar aquilo que você enfrenta por dentro. Existe um tipo de batalha que não se vê, mas que consome mais energia do que qualquer confronto físico. É a luta contra o medo que paralisa, contra o pensamento que acusa, contra a ansiedade que aperta o peito, contra a dúvida que corrói a confiança. E é justamente essa batalha, travada no silêncio da mente e na fragilidade da alma, que São Miguel veio vencer ao seu lado. Imagine a mente como um campo de tempestade. Ventos emocionais fortes tentam derrubar seu equilíbrio interior. Relâmpagos de pensamentos negativos iluminam tudo com intensidade assustadora. A chuva pesada de preocupações cai sem interrupção. O medo age como trovão que ecoa sem descanso. E você tenta se proteger, tenta se esconder, tenta acalmar tudo, mas nada parece suficiente. Nesse cenário, São Miguel desce. Ele se aproxima não para te reprovar, mas para te proteger. Ele levanta o escudo diante da tempestade, criando uma barreira firme que o vento espiritual não consegue ultrapassar. Este escudo não é simbólico. Ele representa a autoridade que Deus colocou sobre o arcanjo para defender as almas dos ataques invisíveis. O escudo é uma imagem para aquilo que ele realmente faz: interceptar pensamentos que não nascem em você, bloquear sugestões espirituais que tentam te desestabilizar, impedir que a ansiedade tome proporções destrutivas, silenciar acusações internas que tentam enfraquecer sua identidade. Quando São Miguel ergue o escudo, ele intercepta cada dardo que tenta atingir sua mente, cada insinuação que tenta abalar sua fé e cada sombra que tenta te convencer de que você está sozinho. O escudo do arcanjo é também uma área de proteção emocional. Isso significa que ele não apenas bloqueia ataques, mas estabiliza aquilo que está dentro de você. Ele coloca ordem no caos interior. Ele impede que pensamentos acelerados continuem correndo sem direção. Ele diminui a intensidade das emoções confusas que tentam dominar a alma. Ele cria espaço para que a pessoa volte a respirar, para que o coração reduza o ritmo, para que a mente deixe de girar em círculos. Sua presença traz não apenas defesa, mas equilíbrio. E quando essa defesa espiritual se estabelece, a primeira coisa que acontece é o silêncio interior. Não é o silêncio do vazio, mas o silêncio da presença. Um silêncio cheio de Deus. Um silêncio que faz com que os pensamentos negativos percam força. Um silêncio que interrompe o ciclo repetitivo da ansiedade. Um silêncio que devolve clareza e percepção. É como se a tempestade diminuísse subitamente, como se os ventos enfraquecessem, como se o céu escuro começasse a abrir pequenos espaços de luz. Esse primeiro sinal é a confirmação de que São Miguel está ao seu lado.
É importante compreender que essa intervenção não acontece porque você merece ou porque fez algo para conquistá-la. Ela acontece porque você é amado por Deus. Porque Deus sabe que, sozinho, nenhum ser humano consegue enfrentar os ataques ocultos que atingem a mente. Porque Deus sabe que sua fragilidade não é sinal de fraqueza espiritual, mas de humanidade. E porque Deus nunca permite que um filho enfrente sozinho aquilo que foi criado para ser vencido pela luz divina. Quando São Miguel se posiciona com o escudo, ele não faz isso em silêncio apenas. Ele declara diante de você e diante das trevas: esta mente pertence ao Senhor. Essa declaração espiritual desfaz imediatamente qualquer ataque que tentava se instalar. Pensamentos destrutivos que pareciam impossíveis de controlar começam a perder volume. Imagens mentais que causavam medo começam a desaparecer. Sensações internas que pareciam ameaçadoras começam a se dissolver. O escudo não apenas protege, ele transforma. Mas há algo ainda mais profundo. Quando São Miguel entra na mente para protegê-la, ele também revela o que estava oculto. Ele ilumina pensamentos que você acreditava serem seus, mas que na verdade eram ataques. Ele separa o que é preocupação legítima do que é sugestão espiritual maligna. Ele distingue a voz da consciência da voz da acusação. Ele faz você perceber que muitas das coisas que te feriam não tinham origem em você, mas vinham de fora. Essa revelação traz libertação, porque mostra que você não é o seu medo, não é o seu pensamento negativo, não é sua ansiedade. A partir desse momento, a pessoa começa a sentir algo que talvez não percebesse há muito tempo: esperança. Uma esperança silenciosa, mas firme. Ela nasce quando a alma percebe que não está mais lutando sozinha, quando a mente percebe que existe alguém lutando por ela, quando o coração percebe que não está mais exposto. A esperança surge como um raio de luz que atravessa nuvens grossas, e é ela que anuncia que a tempestade está sendo interrompida por aquele que foi enviado justamente para isso. A descida de São Miguel é a resposta divina àquilo que você não conseguia mais carregar. E agora, protegido por seu escudo, você está preparado para compreender algo ainda mais profundo. O medo fala, mas a luz também fala. E quando a luz fala, o medo se cala. O diálogo interior da alma. Porque o medo fala e como a luz responde. Há uma realidade espiritual e psicológica que poucos compreendem, mas que determina profundamente a maneira como vivemos nossas batalhas internas. O medo não se limita a surgir. Ele fala. Ele cria diálogos internos que se repetem como vozes silenciosas, mas insistentes. Ele sussurra hipóteses negativas, apresenta cenários distorcidos, cria imagens mentais, alimenta dúvidas, intensifica inseguranças. E quando a alma está fragilizada, esses diálogos interiores parecem ganhar força, como se tivessem autoridade própria. É por isso que tantas pessoas descrevem o medo como se fosse uma voz, porque de fato ele fala à alma. Mas o medo não fala para alertar, fala para paralisar. Ele não conversa para proteger, conversa para confundir. E antes de vencê-lo, é preciso compreender por que ele fala e como a luz responde. O medo ganha voz quando encontra dentro da alma espaços feridos. Toda ferida emocional é uma porta através da qual pensamentos negativos entram com mais facilidade. É por isso que certas frases doem mais do que outras, que determinadas situações desencadeiam reações intensas e que acontecimentos pequenos produzem grande impacto interior. Sempre que a alma carrega memórias que não foram curadas, o medo encontra nelas um eco. Ele fala porque encontra algo no qual se sustentar. Por isso, ele sempre começa com perguntas que enfraquecem.
E se não der certo? E se eu falhar de novo? E se ninguém me entender? E se eu perder o controle? E se eu não for suficiente? Essas perguntas não são neutras. Elas carregam intenção espiritual. São sementes que visam produzir dúvida. O medo fala porque tenta impedir a alma de avançar. Ele não teme o presente, ele teme o futuro. Ele não se assusta com o que você já viveu, mas com o que você pode viver se estiver em paz. O medo sabe que uma alma fortalecida se torna canal de luz, testemunho de fé, instrumento de transformação. É por isso que ele age antes da coragem nascer. Ele tenta impedir que você dê o próximo passo. Ele se adianta ao movimento da graça. Ele se antecipa às bênçãos. E por isso ele fala tanto. Mas é aqui que surge a revelação mais importante. A alma também fala. Ela tem voz. Ela tem discernimento. Ela tem o sopro do Espírito Santo que a inspira. E, acima de tudo, ela tem a presença de São Miguel Arcanjo, que intervém não apenas no ambiente exterior, mas no diálogo interior, onde a guerra realmente acontece. Quando o arcanjo se posiciona ao lado da pessoa, o medo continua tentando falar, mas já não encontra a mesma força, porque agora existe resposta. A luz não discute com a escuridão, ela a substitui. O diálogo interior muda completamente quando a luz responde. Onde o medo pergunta, e se der errado? A luz responde, e se Deus fizer dar certo? Onde o medo diz, você não consegue? A luz afirma, o Senhor te fortalece. Onde o medo tenta convencer, você está sozinho. A luz declara, eu estou contigo todos os dias. Como Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 20. Onde o medo diz, vai desmoronar, a luz recorda, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como está escrito em Salmos capítulo 23, versículo 1. Onde o medo aponta fraqueza, a luz revela propósito. Onde o medo tenta calar, a luz acende esperança. São Miguel entra exatamente nesse espaço invisível entre o medo e a luz. Ele não silencia o medo apenas pelo poder, mas pela revelação. Ele mostra à alma que muitos dos pensamentos que ela acreditava serem seus eram, na verdade, ataques. Ele revela que aquilo que parecia verdade absoluta era apenas sugestão espiritual maligna. Ele expõe a raiz dos pensamentos negativos e, ao expô-los, tira deles o poder. Porque aquilo que é revelado à luz perde força imediatamente. A ação de São Miguel no diálogo interior acontece de forma progressiva. Primeiro, ele bloqueia os ataques diretos, protegendo a mente para que os pensamentos destrutivos não entrem com a mesma intensidade. Depois ele reorganiza aquilo que já está dentro, colocando ordem nas ideias, diminuindo a velocidade dos pensamentos acelerados, trazendo clareza onde antes havia confusão. E por fim, ele fortalece aquilo que Deus plantou: a coragem, a esperança, a fé, a segurança interior. Ele não apenas combate o que destrói, ele fortalece o que constrói. Quando a luz responde, algo extraordinário acontece no interior. A alma percebe que o medo ainda tenta falar, mas sua voz já não domina. Ele se torna mais fraco, ele fica menor, ele perde autoridade, porque agora existe outra voz falando mais alto, a da graça. A luz não fala como o medo fala, ela fala com paz. Ela não se repete como o medo se repete. Ela se afirma. Ela não confunde. Ela esclarece. Ela não desestabiliza. Ela ordena. Ela não coloca dúvida. Ela acende certeza. E essa certeza nasce não do que a pessoa sente, mas do que Deus é. Quando a luz toma lugar no diálogo interior,
a pessoa começa a perceber algo que transforma completamente sua relação com o medo. Ela não precisa lutar contra ele sozinha. Ela não precisa vencer o medo pela força própria. Ela precisa apenas permitir que a luz fale. A voz da graça, quando é permitida entrar, tem mais autoridade do que qualquer pensamento negativo. E à medida que a luz fala, o medo se cala. Não como inimigo derrotado de uma vez por todas, mas como força sem autoridade. Ele ainda pode tentar se aproximar, mas agora encontra o escudo. Ele pode tentar sugerir pensamentos, mas encontra a espada da verdade. Ele pode tentar semear dúvida, mas encontra discernimento. Ele pode tentar enfraquecer, mas encontra a presença do arcanjo. Neste ponto, você começa a perceber que a batalha não é apenas contra o medo, mas a favor da luz. E quando São Miguel se coloca ao seu lado, você já não luta para sobreviver ao diálogo interior. Você luta para permanecer na verdade. E a verdade, uma vez acesa, se torna lâmpada para os seus passos e escudo para o seu coração. Agora que a luz respondeu ao medo, chegou o momento de compreender algo ainda mais profundo. São Miguel não apenas silencia a tempestade interior, ele restaura a ordem mental com sua espada e seu escudo, o escudo da clareza, quando São Miguel restaura a ordem da mente. Há momentos em que a mente parece se tornar um labirinto confuso, formado por pensamentos que se cruzam, se chocam e se multiplicam sem controle. A pessoa tenta identificar a origem do que sente, mas não encontra. Busca uma lógica, mas tudo parece embaralhado. Procura clareza, mas é como se a própria mente estivesse envolta em névoa. Quando a alma chega a esse estado de desordem interior, a confusão se torna ainda mais perigosa do que o próprio medo. Porque o medo paralisa, mas a confusão desorganiza. Ela desorienta, ela enfraquece, ela esgota. E é exatamente nesse ponto que a ação de São Miguel Arcanjo se revela de forma ainda mais profunda, porque o arcanjo não é apenas defensor, ele é restaurador da ordem espiritual e mental. A mente humana foi criada por Deus para ser luminosa. Ela foi criada para discernir, compreender, interpretar e decidir com sabedoria. A clareza não é apenas uma qualidade intelectual, é um dom espiritual. É aquilo que permite que a pessoa enxergue a verdade, identifique o que vem de Deus, rejeite o que vem da escuridão e reconheça qual caminho deve seguir. A confusão, portanto, não é simplesmente um estado emocional, mas um ataque à capacidade espiritual da mente. Quando a confusão se instala, ela impede que a pessoa veja o que Deus está fazendo. Ela distorce intenções, complica decisões simples, amplia inseguranças e cria neblina sobre aquilo que era nítido. É por isso que São Miguel não vem apenas proteger a mente dos ataques, mas restaurar aquilo que o ataque tentou destruir, a ordem. Quando o arcanjo levanta seu escudo, a influência espiritual que produzia confusão é bloqueada. Mas quando ele empunha sua espada, ele separa, corta, divide e reorganiza. A espada de São Miguel não é instrumento de violência, é instrumento de clareza. Ela separa a verdade de mentira, medo de intuição, preocupação legítima de pensamento destrutivo, discernimento espiritual de confusão emocional. Ela restaura as linhas internas que haviam sido bagunçadas. Imagine a mente como um grande campo repleto de fios entrelaçados. Cada fio representa uma ideia, uma preocupação, uma memória, um desejo, um medo. Quando tudo está equilibrado, esses fios se organizam naturalmente e a pessoa consegue pensar com serenidade. Mas quando a tempestade emocional ou espiritual chega, esses fios se embaralham. Ideias simples se tornam complexas demais.
problemas pequenos ganham proporções enormes. Conclusões precipitadas se formam como verdade absoluta. E sem perceber, a pessoa começa a se sentir perdida dentro de si mesma. A ação de São Miguel é entrar nesse campo e reorganizar cada fio, um por um, restaurando o fluxo interno que havia sido interrompido. Quando São Miguel restaura a ordem mental, a primeira coisa que ele devolve é a calma. Não uma calma artificial que depende de circunstâncias externas, mas uma calma interior que nasce da presença divina. É aquela sensação de que, mesmo sem entender tudo, a alma está segura. Uma calma que não anula a realidade, mas permite enfrentá-la com lucidez. Essa calma é um dos maiores sinais da presença de São Miguel, porque ele não apenas protege, ele estabiliza. Ele acalma o que estava acelerado, suaviza o que estava intenso, desacelera o que estava pressionando, ilumina o que estava obscurecendo a mente. Depois da calma, vem a clareza. A clareza é o dom pelo qual a pessoa começa a distinguir o que realmente importa. Ela passa a perceber que muitos pensamentos que carregava eram irrelevantes ou exagerados. Ela começa a identificar quais medos eram apenas ilusões, quais preocupações eram fruto de cansaço e quais ideias surgiram devido à influência espiritual negativa. A clareza traz ordem, e ordem traz paz. Essa clareza, porém, não é apenas espiritual, é profundamente prática. São Miguel reorganiza a mente de modo que ela consiga funcionar de forma equilibrada. Ele ajuda a pessoa a pensar uma coisa de cada vez, a separar o que é emocional do que é racional, a perceber soluções que antes estavam invisíveis. Ele impede que a mente volte a correr sem direção. Ele cutuca suavemente o coração para que pare de alimentar pensamentos repetitivos. Ele coloca luz sobre pensamentos que antes eram densos. Ele revela caminhos que a confusão escondia. E há algo ainda mais grandioso. Quando São Miguel restaura a ordem da mente, ele fortalece aquilo que Deus já havia colocado ali. Ele ativa a sabedoria interior, a força emocional, a coragem espiritual, a intuição que o Espírito Santo concede. Ele devolve o controle não do lado de fora, mas do lado de dentro. Ele fortalece a pessoa para que ela consiga perceber quando um pensamento não lhe pertence, quando uma preocupação é exagerada, quando o inimigo tenta plantar confusão. Ele não apenas protege, ele ensina. Não apenas bloqueia, ele treina a alma para distinguir luz de sombra. Quando a clareza retorna, a pessoa não apenas se sente melhor, ela começa a enxergar melhor. Ela vê com mais sabedoria, ela percebe com mais profundidade. Ela reconhece a verdade com mais rapidez e, acima de tudo, ela recupera a capacidade de confiar, porque a confiança não nasce da ausência de medo, mas da presença de clareza. A clareza mostra que Deus está agindo onde o medo dizia que ele estava ausente. A clareza mostra que a alma está guardada onde a confusão dizia que ela estava abandonada. A clareza revela que o ataque terminou. E é nesse ponto que a mente experimenta algo que parecia impossível: descanso. Um descanso que não é ausência de pensamentos, mas presença de pensamento ordenado. Um descanso que não é fuga da realidade, mas contato saudável com ela. Um descanso que não vem do mundo, mas de Deus, cumprindo a palavra de Jesus em João capítulo 14, versículo 27. Quando afirma que sua paz não é como a paz do mundo, mas uma paz que permanece. Agora que sua mente está protegida e reorganizada pela luz de São Miguel, você está pronto para entrar no momento mais profundo desta jornada, a oração forte que blindará sua mente e trará paz permanente ao seu interior, a oração forte de proteção mental e paz. Chega o momento mais profundo desta jornada, o ponto em que tudo aquilo que foi compreendido,
iluminado e reorganizado pela ação de São Miguel Arcanjo, precisa ser selado espiritualmente para que a mente permaneça protegida, fortalecida e em paz. A oração não é um complemento, é a arma que firma tudo o que Deus já começou dentro de você. Ela transforma a luz em escudo, entendimento em força, clareza em proteção. E esta oração precisa ser proclamada com intenção, fé e autoridade, porque estamos lidando com a dimensão mais delicada e ao mesmo tempo mais poderosa da vida espiritual. A mente humana, onde tudo nasce, onde tudo se forma e onde todo ataque começa. Antes que a oração seja proclamada, prepare seu interior. Permita que seu corpo encontre uma posição de descanso. Permita que sua respiração desacelere. Permita que sua alma abra as portas. Não é preciso esforço, apenas entrega. Aqui São Miguel Arcanjo não é apenas invocado, é convidado a permanecer. E Deus, com infinita misericórdia, derrama graça sobre cada pensamento que tenta se tornar sombra. Agora, deixe sua alma se alinhar à verdade do céu e entre na oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, eu me coloco diante de Ti neste momento com toda a sinceridade do meu coração. Apresento-te minha mente, que tantas vezes se torna campo de batalha, onde pensamentos negativos tentam se erguer contra a Tua verdade. Eu te peço que estenda sobre mim a luz que desfaz toda confusão, acalma toda tempestade interior e restaura a ordem que só o Teu Espírito Santo pode conceder. Envia agora a Tua presença sobre minha mente, Senhor. Envia a Tua paz para dentro dos pensamentos que se agitam. Envia Teu sopro sobre as áreas onde o medo tentou se instalar. Envia Tua sabedoria para iluminar o que eu não compreendia. Purifica minhas emoções, ordena minhas ideias, silencia o que não vem de Ti. Coloca em minha mente o Teu Espírito Santo, que é luz, clareza, discernimento e vida. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, eu te invoquei porque sei que o Senhor te constituiu como guardião das almas contra todo ataque espiritual. Eu te peço agora, com profunda reverência e fé, que ergas o teu escudo diante de mim. Coloca-te entre minha alma e tudo aquilo que tenta me ferir por dentro. Ergue tua proteção contra pensamentos destrutivos, contra imagens mentais que eu não quero carregar, contra dúvidas que tentam sufocar minha fé, contra palavras que ecoam em minha mente e não vêm de Deus. Que o teu escudo, São Miguel, bloqueie toda seta lançada contra mim. Que nenhuma sugestão de medo encontre espaço dentro de mim. Que nenhuma voz de acusação se levante para me enfraquecer. Que nenhuma mentira espiritual consiga penetrar na minha consciência. Sel a minha mente para que ela se torne território sagrado, território de Deus, território protegido. Com tua espada, corta agora, São Miguel, todo vínculo espiritual com pensamentos obsessivos, repetitivos ou carregados de angústia. Corta toda raiz de ansiedade que tenta se aprofundar. Corta toda influência invisível que tenta distorcer minhas percepções. Corta as correntes internas que prendem minha mente a lembranças negativas. Corta os laços espirituais que se formaram a partir do medo, da dor ou da palavra que feriu. Que a tua espada, enviada por Deus, faça cessar toda a confusão interior. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu clamo tua promessa de paz. Recordo-te a tua palavra em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Eu peço que essa paz agora invada a minha mente, não como sensação passageira, mas como presença permanente. Que tua paz ocupe cada espaço onde havia medo. Que tua paz fale mais alto do que qualquer pensamento negativo.
Que tua paz governe minhas emoções. Que tua paz se torne o fundamento sobre o qual minha mente repousa. Declaro diante do céu que minha mente pertence ao Senhor. Declaro que minha identidade está guardada em ti. Declaro que o inimigo não tem autoridade sobre meus pensamentos. Declaro que todo ataque contra minha mente cai por terra agora, pela tua autoridade, Jesus. Declaro que o Espírito Santo é a luz que reina dentro de mim, dissipando cada sombra que tenta se aproximar. São Miguel, permanece ao meu lado. Guarda meus pensamentos durante o dia e durante a noite. Guarda meu sono, para que nenhum pesadelo aproxime a escuridão. Guarda minhas decisões, para que eu não seja guiado por medo, mas por discernimento. Guarda minha fé, para que eu não seja enganado pelas preocupações. Guarda minha paz, para que nada possa roubá-la novamente. Senhor Deus, eu te entrego minha mente. Eu te dou o direito de conduzir meus pensamentos. Eu te peço que marques minha consciência com a tua luz. Eu clamo que toda perturbação mental cesse, que toda inquietação se dissolva, que toda ansiedade seja substituída por confiança, que toda insegurança seja coberta por esperança. E agora eu te agradeço, Senhor, porque sei que ouves minhas orações e já enviaste teu arcanjo para me defender. Eu te agradeço porque o escudo de São Miguel já está levantado. Eu te agradeço porque minha mente está se tornando clara, ordenada e protegida. Eu te agradeço porque tua paz está descendo sobre mim como luz suave que envolve, cura e transforma. Que esta oração permaneça viva em mim. Que ela seja meu abrigo, que ela seja minha força, que ela seja meu escudo, e que a tua luz, Senhor, reine dentro de mim agora e sempre. Amém. A bênção final. O escudo sobre a mente, o coração e o caminho. Há um momento ao final de toda batalha espiritual em que a alma não precisa mais lutar, apenas receber. É o instante em que aquilo que foi tocado pela luz precisa ser selado, consolidado e protegido para que nenhuma sombra volte a ocupar o espaço que antes dominava. Depois da intervenção divina, da luz que invadiu a mente, da ordem que foi restabelecida e da oração que blindou o interior, chega a hora da bênção final. Esta bênção não é um encerramento, mas uma consagração. Não é o fim da jornada, mas o início de um novo estado espiritual. Agora a paz precisa ser firmada como realidade permanente, e São Miguel Arcanjo permanece como guardião do caminho que se abre à sua frente. Imagine São Miguel de pé ao seu lado. Ele não está distante, não está acima de você, não está em algum lugar inacessível. Ele está perto. Sua presença espiritual é firme, silenciosa, estável e poderosa. Ele segura o escudo com uma mão e mantém a espada na outra, não em posição de ataque, mas em posição de guarda. Ele observa atentamente cada movimento interior que você faz, cada pensamento que surge, cada emoção que tenta se elevar. Ele está encarregado por Deus de proteger você, não apenas de ataques externos, mas de tudo aquilo que tenta se formar dentro da sua mente. A bênção final é o ato pelo qual essa presença é declarada, reafirmada e reconhecida. Ela sela a ação da graça, firma a luz e impede que qualquer ataque futuro encontre brecha. Porque a batalha espiritual não é vencida apenas pela intervenção momentânea. Ela é vencida pela continuidade da proteção, pela constância da luz e pela permanência da presença divina dentro da alma. A primeira parte dessa bênção é sobre a mente. A mente foi o campo onde tudo aconteceu. Foi nela que a tempestade se formou. Foi nela que o medo tentou falar. Foi nela que a confusão tentou se instalar. Mas foi nela também que a intervenção divina agiu. Agora,
a mente precisa ser selada pela paz. Que a bênção que desce sobre você agora envolva sua mente como luz que não se apaga. Que cada pensamento que tenta nascer encontre primeiro a presença de Deus. Que a mente, antes cheia de ruído, se torne espaço de calma, de discernimento, de sabedoria. Que a paz não seja apenas um sentimento, mas uma estrutura interior, uma fortaleza espiritual que impede a entrada de todo pensamento destrutivo. A segunda parte da bênção é sobre o coração, porque embora a mente seja o campo da batalha, é o coração que sente o impacto. O coração sofre quando a mente se perturba. Ele acelera, contrai, aperta. Ele reage às tempestades invisíveis com dores que parecem físicas, com angústias que não têm forma. Agora, que o coração seja envolvido pela presença de Deus. Que o coração seja abençoado com coragem, com mansidão, com descanso. Que todo medo guardado no coração seja dissolvido pela luz que São Miguel traz. Que cada memória que ainda dói seja tocada pela graça. Que o coração deixe de carregar aquilo que nunca foi chamado a carregar. A terceira parte da bênção é sobre o caminho, porque toda batalha vencida dentro da mente e do coração prepara a pessoa para caminhar com liberdade. O inimigo tenta paralisar através do medo, tenta aprisionar através dos pensamentos, tenta bloquear através da confusão. Mas quando a vitória interior acontece, a pessoa está pronta para avançar. Que essa bênção desça sobre o seu caminho, iluminando cada passo que você der. Que São Miguel vá à sua frente, abrindo portas que estavam fechadas, impedindo armadilhas, bloqueando influências negativas e conduzindo você por veredas de segurança. Que o caminho diante de você deixe de ser ameaça e se torne promessa. Agora, visualize São Miguel colocando seu escudo diante de você, não apenas sobre a mente, mas sobre seu corpo, suas emoções, seus relacionamentos e seus planos. Este escudo não é apenas arma de defesa, é símbolo de presença. Ele representa que nada se aproxima de você sem primeiro ser filtrado pela luz de Deus. Representa que pensamentos negativos não terão mais autoridade sobre você. Representa que medos antigos não terão mais domínio. Representa que mentiras espirituais não terão mais força. Representa que sua mente agora pertence à luz. E visualize também a espada. A espada não é levantada para atacar, mas para delimitar território. Onde a espada de São Miguel toca, a escuridão recua. Onde ela se posiciona, o inimigo perde acesso. Onde ela brilha, a verdade se estabelece. Que essa espada marque espiritualmente o espaço ao seu redor, definindo: aqui não entra confusão, aqui não entra opressão, aqui não entra perturbação. Aqui reina a paz do Senhor. Agora receba a bênção. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso derrame sobre você a luz que silencia toda a tempestade interior. Que Jesus Cristo, Príncipe da Paz, coloque sua mão sobre sua mente e restaure aquilo que o medo tentou destruir. Que o Espírito Santo sopre discernimento, clareza e sabedoria sobre cada pensamento que surgir dentro de você. Que São Miguel Arcanjo permaneça de guarda ao seu lado, com o escudo levantado contra todo ataque e com a espada pronta para cortar todo vínculo de escuridão. Que sua mente seja forte, que seu coração seja leve, que seu caminho seja guiado, que sua paz seja profunda, que sua vida seja selada pela presença divina e que, a partir deste momento, o medo não tenha mais voz. Os pensamentos negativos não tenham mais poder. A confusão não tenha mais lugar, porque o escudo de São Miguel está sobre você
e a luz de Deus reina dentro de você. Agora caminhe na paz que não apenas visita, mas permanece.